São pessoas que já têm uma vivência bem significativa naquilo que fazem. Elas dominam aquilo, né? De fato, são gerentes de loja e chegaram nessa posição porque têm um bom conhecimento no seu dia a dia. E aquilo que elas não conseguem dominar, de fato, está sendo travado, por isso que a gente está trabalhando, né? Se eu não entro na cozinha e não domino a cozinha, é porque há algo ali que faz com que eu não entre, né? Não é só entrar na cozinha, é romper essa insegurança. E a gente trabalha no romper essa insegurança. E aí, naturalmente, esse desenvolvimento vai acontecer, né? O que te trava no trabalho? Qual é a atividade que hoje tu não consegue desenvolver e por quê? Pô, eu acho que essa premissa que tu falou é muito importante, né? Que os números, eles, na verdade, são consequências de comportamentos, de decisões que a gente acaba tomando no dia a dia. Eu acho que isso foi um ponto que a gente usou, assim, e conseguiu entender de forma muito profunda, né? E que balizou, assim, a formação quando a gente foi construindo ela. Tanto é que, se a gente examinar a forma como a gente estruturou, né? A gente começa trabalhando no nível de consciência de quem está ali. Então, cara, o que te trava no trabalho? Qual é a atividade que hoje tu não consegue desenvolver e por quê? A gente vai explorando os medos, os traumas, as inseguranças. Então, a gente começa por isso, vai para um nível de responsabilidade, se examinar o que a gente faz, né? Que é trazer a pessoa de uma postura de vitimismo para uma postura de responsabilidade, né? De protagonismo. Então, cara, se o resultado da loja depender 100% de ti, o que tu faz a partir de amanhã? Né? Traz essa visão muito clara de ação e aí depois a gente vai para um nível de resultado, de execução, né? Então, quais são as tuas rotinas que te deixam no caminho desse objetivo? O que tu faz no teu dia a dia que garante que esse caminho, de fato, vai se concretizar? Então, a gente vai, de alguma forma, estruturando dentro desses 7 módulos, né, que a gente tem de conteúdos que a gente fala, para fazer com que a pessoa tenha, por base de de toda essa jornada, o autoconhecimento que a gente vai tentando construir junto com ela, né? Então, não é um processo no qual a gente entrega algo, né? Como idealmente se vê numa formação, que o professor está ali entregando, mas muito mais um processo ali bilateral, né? Ou, enfim, um processo de troca, né? A transformação, eu acho que ela acontece muito quando a gente está ali disponível, se abrindo, se vulnerabilizando, como tu mesmo diz, né? E as pessoas se veem também nesse local possível de fazerem o mesmo, e aí essas reflexões vão construindo uma transformação, né? Não é nem uma mudança. Acho que, dando um início, assim, porque isso é muito rompedor, assim, de paradigmas, né? Não é uma formação que a gente entenda como comum de se ver no mercado, né? A gente começa a trabalhar a partir de uma dimensão interna, a partir da dimensão do autoconhecimento, e onde a gente vê algo nesse sentido, né? Sim, perfeito. E Tadeu, se for pensar, tipo assim, um chute do total de tempo e trocas que a gente despende, se a gente tivesse que fazer uma calibrada assim de porcentagem, quantos por cento do tempo a gente investe numa coisa mais autoconhecimento, comportamental, interna, versus alguma habilidade técnica e alguma ferramenta? Cara, eu acho que 90% do tempo, se eu não, né, é de fato, porque ainda que a gente fale de competências técnicas e habilidades técnicas, ainda que a gente ensine isso, né, são pessoas que já têm uma vivência bem significativa naquilo que fazem, elas dominam aquilo, né, de fato, são gerentes de loja e chegaram nessa posição porque têm um bom conhecimento no seu dia a dia. E aquilo que elas não conseguem dominar, de fato, está sendo travado, por isso que a gente está trabalhando, né? Perfeito. Então, se eu não entro na cozinha e não domino a cozinha, é porque há algo ali que faz com que eu não entre, né? Não é só entrar na cozinha, é romper essa insegurança. E a gente trabalha no romper essa insegurança. E aí, naturalmente, esse desenvolvimento vai acontecer, né? Perfeito. O autoconhecimento, ele tem essa força propulsora, de fato. Essa palavra talvez é uma das mais significativas, insegurança. Né? Muitas vezes a gente mesmo, né? E a gente vê a galera não conseguindo resultados melhores porque existe uma grande insegurança, um sentimento de síndrome do impostor que nem sempre vem para fora, não é verbalizado, mas que tá lá e te trava várias coisas, né? Que te faz procrastinar, que te faz não ter uma conversa difícil por uma necessidade de aprovação, por precisar ser o líder legal e não o líder que tem a conversa que realmente precisava ter, né? E um ponto, assim, que me vem na cabeça quando a gente
dedica esse tempo para as pessoas. Vocês lembram naquele... No dia, não me lembro qual dos modos mas que a gente trabalha um pouco mais de autoconhecimento, né? De trabalhar no nosso interior. Eu trabalhei umas 3, 4 horas, eu acho, sobre esse assunto, assim, de desafios pessoais, né? Como tu mesmo falou na tua outra fala. Tu sabe, tu conhece, tu enfrentou o teu dia mais difícil, a tua história é mais difícil, e talvez o Tadeu, como o Matheus, como o Jeff, em algum momento da vida já pensou que a minha vida é a mais difícil. Por que eu estou passando por isso? Eu não deveria estar passando por isso, e naquele momento tu pensa, caramba, eu sou uma vítima, as coisas são mais difíceis para mim. Todo mundo passa por isso, né? E aí quando tu escuta pessoas que eventualmente são uma referência para ti, trazendo que também passam por isso, que é a liderança vulnerável que a gente acredita. Ela não é a liderança fraca, mas é a liderança vulnerável que tu mostra que tu também passa por desafios, né? Vocês lembram naquele dia que eu falei sobre isso, que daí eu contei depois em detalhes coisas da minha vida íntima, pessoal, inclusive da minha crise de ansiedade. Depois daquele episódio, quando eu pedi pra galera levantar a mão, na época nós tínhamos 22 pessoas na turma lá, que hoje tá com 19, porque essa escola a gente mexe profundo e nem sempre a pessoa entende que tá no momento para passar por aquilo, e a gente respeita isso. Então hoje de 22 tem 19 participando. E aí eu fiz a pergunta de quantas pessoas já tinham passado por uma crise de ansiedade, por um momento desafiador, ou parecido com uma crise de ansiedade, crise de pânico, enfim. E de 22, 19 levantaram a mão. São 86%, né? Então, assim, isso aqui não é uma estatística de um estudo que saiu. Isso é a realidade nossa de dentro do Quero Café. E é por causa disso, ali a gente teve o dado, a estatística, mas a gente, ao longo dos 10 anos, já viu isso acontecer. Então, a gente entendeu que a gente tem que cuidar do ser humano, do comportamento, do desenvolvimento, da habilidade dessa pessoa de se desenvolver, de se relacionar com as outras pessoas, né? Então, se o mundo lá fora é diferente, beleza, mas no Quero é a realidade que a gente está enfrentando, e é por isso que tu botou bem alto, mas olha que parecido que é o número, né? 90% do tempo de toda a carga horária dessa escola é muito trabalhando em cima do tema pessoal, né? E eu entendi o que tu falou. Se a gente olhar, tem vários momentos que a gente trabalha sobre o sistema de pedido, sobre o CPV, sobre a análise financeira, que é um tema mais técnico. Só que em nenhum momento é só técnico. A gente está sempre misturando com a troca, com a experiência, a gente está sempre permeando sobre o tema comportamental. E para mim é isso que deixa esse programa como algo único, algo incomprável. Não tem isso no mercado. Porque é um momento de mistura muito de pessoal e de habilidade técnica e de habilidade comportamental, somada à aplicação prática no nosso negócio. Não tem ninguém falando de forma genérica lá, é a gente falando de exemplos reais da nossa operação, né? Então, enfim, dificilmente vai ter um programa que vai trabalhar tanto esse lado, mesmo que a gente não seja um psicólogo, a gente não tenha uma formação nisso, mas é um tema, e acho que nem precisa necessariamente, né? É só ter a vontade de conversar e quebrar o paradigma antigo, aquele de que, não, problemas pessoais é fora, aqui na empresa é só problemas da empresa. Isso a gente nunca falou, né? E nunca vai falar, e não é o que a gente acredita no Quero, né? Problemas pessoais são problemas nossos da empresa, e a gente, como líder, vai tentar ao máximo ajudar. Tentar ao máximo dar condições para a pessoa se destravar desse desafio. Não vamos conseguir sempre, mas quem quiser evoluir tá aí. E mais uma, cara, que na verdade era isso que eu queria ter falado quando eu estava te ouvindo. Se a gente pegar... Isso já aconteceu nos encontros dos franqueados, e isso acontece na escola de gerentes. Quando a gente falar de habilidade técnica do que precisa ser feito, a gente pode pegar todos os gerentes, acontece isso, botar eles lá na frente, eles vão ou não vão saber a fórmula técnica do sucesso para dar certo uma loja? Vão saber.
Eles sabem o que precisa fazer. Preciso fazer isso para controlar melhor o meu CPV, meu CMV. Eu preciso fazer isso para melhorar o meu nível de serviço para o cliente. Eu preciso fazer isso para ter o meu custo de pessoal equilibrado. Sabem tudo. Como todos nós, seres humanos, sabemos, assim, quase, assim, o que eu tenho que fazer. O problema é conseguir fazer. E aí vem tá, mas por que eu não consigo fazer? Então eu sei que eu como líder, não deveria tolerar o Tadeu chegar atrasado. Ou o Tadeu não fazer a regulagem do moedor de expresso. Só que o Tadeu não reage muito bem quando eu falo, e também a gente é amigo, e uma vez eu tentei falar algo para ele, e aí a gente não faz o que a gente precisa fazer, mas a gente sabe que tinha que fazer. Ou aquela analogia, né? Pô, não preciso ir na nutricionista para ela me falar que não é para comer açúcar, farinha, gordura e tal. A gente sabe disso, mas a gente precisa ir lá para ter. Então é um pouco isso que a gente acredita que precisa para mexer. Por isso que o número é consequência do ser humano e do comportamento, né?